vem falar das histórias, lendas, tesouros e naufrágios da Ilhabela. Vamos lá, Giannis Mikhail Platon. Por que é que você veio parar no Brasil? Eu vim como imigrante na década de 60. Houve uma troca de governo em 57. Sim. Meu pai era militar. Sim. E resolveu imigrar. Ele tinha liberdade para emigrar ao país que ele quisesse. Tipo, se eu não me engano, a Grécia estava saindo de uma ditadura violenta. Não, saiu... Seu papai fazia parte dessa ditadura? Meu pai era da guarda de honra do rei. Foi deposto o rei naquela época. Sim, mas o rei era quase que vamos dizer, uma figura de proa, assim, só Mas ele da mandava ditadura, muito, né? e tinha muito gasto também. Tinha o quê? A Grécia tinha muito gasto para sustentar o rei. Sim, e acharam claro. melhor tirar fora, né? E o rei? O rei foi para onde? Foi para a Espanha na época. Que também, Isso. um reinado, aí ele foi lá. Foi para lá. Um Bourbon para segurar. Família toda. E continuou sendo caro sustentar? Foi a Espanha que passou a sustentar as despesas do rei? Na Grécia não tem mais despesa, Sim, né? Então, claro. Agora só na Espanha e Inglaterra parece que tem rei. Mas vem cá, desculpa, eu estou sendo até invasivo, mas seu papai veio como imigrante mesmo ou veio repado, veio fugindo da... Ele podia escolher. Ele era para ir para a Austrália. Podia escolher, ou foge ou vai embora. Aí ele escolheu vir para o Brasil. Vim para o Brasil na época da construção ainda de Brasília. Ele foi trabalhar lá em 57. Olha! Foi trabalhar lá, comprou umas máquinas, começou a trabalhar lá. Em 60 ele voltou e foi buscar nós, a família toda. Você, quer dizer, você veio menino para cá? 12 anos. Com 12 anos? 12 anos. Aí você começou a mergulhar? Com que idade você começou a mergulhar? Eu já na Grécia, quando eu vim para cá, já tinha começado a mergulhar. Meus tios, os avós, tudo eram escafandristas de esponja na Grécia. Agora, bom, a Grécia é aquele manancial de achados arqueológicos, etc. E você vem de Creta, é isso? Da ilha de Creta. Eu nasci na ilha de Creta, em Heráclion. Heráclion. É perto do Palácio do Rei Minos, era vizinho lá. Do Rei Minos. Minos. Da onde se origina o Minotauro, né? A lenda do Minotauro e do... Como é que chama aquilo, meu Deus? O labirinto. Labirinto. E você já acompanhava escavações, quer dizer, essa curiosidade de descobrir coisas, você já acompanhava escavações arqueológicas na ilha de Creta? Após a Segunda Guerra, João, aquela região toda ficou minada de material bélico. Por causa da Segunda Guerra, ficou muito armamento sem explodir, armamento submerso, tudo, naufrágio, minas, tudo. E eu tinha um tio que era escafandrista, ele mergulhava com aquele escafandro, com a bomba antigamente, que girava para ele receber o ar. E ele tirava sempre o material perto do porto, dentro do porto, que tinha muitos naufrágios, né? E um dia ele me convidou, eu tinha 10, 11 anos, ele me convidou para mergulhar. A primeira vez eu mergulhei no escafandro do meu tio. Com escafandro também? Isso, com escafandro. Eu boiava lá dentro do escafandro. Bom, imagino. E tem aquele pé de chumbo, né? Pesado. Chumbo, tudo. Bom, e os mistérios da Ilhabela? Né? Quer dizer, é verdade que consideram a Ilhabela o Triângulo das Bermudas brasileiro? Ilhabela é o Triângulo das Bermudas brasileiro. Ela tem um magnetismo muito forte, porque milhares de anos, ou milhões de anos atrás, né? Aquelas erupções de vulcão, tudo, a pedra que tem hoje na Ilhabela, ela é tão rica de minério que ela chega a desviar a bússola dos navios quando passa perto da ilha. Pelo magnetismo, Pelo magnetismo, então. Por isso que tem um triângulo que a gente já definiu perto do lado sul da Ilhabela, entre Alcatrazes, que tem mais de 50 naufrágios hoje. Mais de 50 Mais de 50 naufrágios. E isso, quer dizer, o navio está passando e some? Não. O navio está passando. Aí tem um temporal? Não, mesmo sem temporal. Quando ele chega aproximadamente umas 5, 10 milhas da costa, a bússola começa a variar.
ela joga ele para a terra, dá um desvio de 15 a 30 graus, o desvio da bússola. O comandante pensa que está num rumo e está em outro. Aí que acontece a maioria dos acidentes. Mas à noite isso? De dia também. Ué, e o comandante teima, Não, vai vezes... pela bússola? Estamos chegando lá, estamos entrando já na terra, mas a bússola... Mas às vezes tem uma neblina, tem um tempo sim. ruim. Quando o navio vê, já está em cima. O navio não para que nem carro, breque, então. Demora para parar. Meia hora, às vezes, 10 minutos. E não dá marcha ré, né? O navio dá marcha ré? Dá. É? Dá sim. Que avião não dá marcha ré. Não, avião não dá. Bom, aí é o seguinte, quantos navios naufragados já foram encontrados ali naquela área? Eu já localizei 16 naufrágios, desde a época que cheguei lá, com o tempo, né? A minha época, eu gostava muito de mergulho, era mais jovem, tudo, então, todo o tempo disponível, eu ia mergulhar. Mas, por exemplo, esses 16 que você encontrou, ninguém tinha descoberto antes? Tinha alguns que tinham descoberto. Você descobriu algum que ainda não tinha sido? Eu descobri. Vamos ver no telão, a gente tem uns naufrágios aqui para mostrar. Aqui, por exemplo. Esse é o Conca, é um espanhol. Ele naufragou em 1959, perto da Pirabura. Mas aqui é ele antes de afundar totalmente, não é isso? Ele está afundando aí, já bateu nas pedras, pode ver que a proa dele rachado no meio, né? Já está rachado e as ondas estão invadindo a meia nau, né? E começam a bater o navio contra as pedras, né? Ou não? Ele geralmente bate em cima das pedras ou em laje. Esse daqui bateu em cima das pedras, perto do Sombrio, um lugar que temos chamado lá na Ilha Bela. E morreu todo mundo que estava a bordo ou não? Desse não morreu ninguém. Ninguém, né? É navio cargueiro. E, por incrível, todos eles se salvaram. Agora, quando acontece uma coisa dessa, que você está nessa região que a onda está jogando o navio contra as pedras, o certo é você nadar para fora, né? Para fora. Para fora da correnteza. Não adianta querer nadar em direção às pedras que você morre, né? Tanto bater como... A maioria das pessoas que nadam em cima das pedras acaba morrendo. Quem usa a cabeça e sai para fora... Pega uma correnteza, acha um lugar mais abrigado e se salva. Vamos ver mais, por favor, Marcelo. Olha aqui. Ele antes estava batendo, né? Essa foto que passou anterior já é depois. Mas me fala, qual é a profundidade aí nessa área, Platão? Esse navio afundou totalmente? Aonde está esse navio aí tem uma média de uns 25 a 30 metros de profundidade. Assim, perto da costa? Esse daqui é o íngreme, né? Quer dizer, porque aqui não estamos atrás da Ilha Bela, João. Sei. Não estamos no canal, não, tá? Esse navio sumiu totalmente, então? Todinho. Hoje não tem nada, nem um parafuso para contar a história. Mas, por exemplo, você mergulhou e foi ver de perto? Eu quando mergulhei, uns 20 anos atrás, ainda tinha algumas peças do naufrágio, mas com o tempo vai deteriorando. Claro. É ferro, né? Então aquilo vai se decompondo. Água salgada, não ferro. Água salgada, ferro. Vamos lá. Isso era material que ele trazia carga, era muito contrabando que trazia na época. A maioria dos navios traziam contrabando. Aí é perfume. Não sou eu, não. Mas parece Esses são os caiçaras antigos lá da região. É da época essa foto. Eu nem estava aqui no Brasil em 59. Eu cheguei em 60. Isso não foi em 59. É porque o rosto dele, mais magro, mas lembra alguma coisa. Será que ele é grego também, não? Não é não. É caiçara mesmo. Eu conheço a família desse pessoal. E o que ele está mostrando ali? O que tem ali? Está mostrando garrafinhas de perfume que era contrabando. E eles eram da alfândega, esse pessoal. Isso nesse naufrágio que foi em 59. 59. Esse pessoal aqui já era o navio de que nacionalidade era? Espanhola. E já fazendo contrabando, bonitinho. Faziam desde antes. Vamos mais. São cartas de baralho. Contrabando também. Você sabe como é que tinha, eu não vou dizer o nome, mas tinha um grande contrabandista inteligentíssimo no Rio de Janeiro, que ele fazia o seguinte, ele contrabandeava maços e maços de baralho, assim, e deixava prender pela alfândega. Nenhuma parte. Não, tudo. Já ouvi falar isso. E aí aquilo vai a leilão. Quando ia a leilão, o leiloeiro dizia assim, ok, temos aqui não sei quantos, 5 grosas de baralho, faltando o ás de copas. Aí ninguém queria, ele arrematava me dá aí por
2 cruzeiros, arrematava. Verdade. Faltando... É que eles se separavam, ele trazia os as de copas no bolso e mandava e ninguém queria aquilo. Mandava prender. Pronto. Aí legalizava e pegava de volta tudo. Ele fazia isso muito com cadeado também. Temos aqui 1.200 cadeados sem chave. Ninguém quer, dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém... Um cruzeiro, tá vendido... E as chaves estavam no bolso dele, parecia São Pedro, com aquele monte de chave. É o mundo dos espertos, né? Vamos lá. E esse aqui está encalhado? Já é um outro naufrágio também. Mas esse não chegou a naufragar. Né? Naufragou também. Olha, está encalhado aí do lado da costa. Está encalhado, Está encalhado, mas não teve como desencalhar ele. Quer dizer, o navio quando encalha é que nem baleia, quando encalha, quer dizer, para desencalhar... Mas a maioria das baleias ainda dá para desencalhar, né? Agora, tem navio também que já desencalhou lá na ilha. 4 já bateram e desencalharam também. Esse aí não deu jeito? Esse não deu jeito. É um navio a vapor, né? Na época eram todos a vapor. Esses navios são antigos. Vamos lá. Esse daqui é um naviozinho pequeno que trouxe um dos presidentes em 1938 em São Sebastião. Altino Arantes. Altino Arantes. É brasileiro, mas como não tinha estradas, ele pegou ele em Santos para ir conhecer o litoral norte, São Sebastião, Ilhabela. 38 era o Getúlio Vargas, já depois do Estado Novo. É isso? Era o Getúlio que andou nesse navio? O nome que eu tenho é Altino Arantes. Altino Arantes. Isto. Certo. Presidente Altino Arantes. Mas o Altino... Bom, será? Eu também não... Estou de estação. Vamos em frente, por favor. Aqui também? Também outro naufrágio. Mas aqui nada disso naufragou, né? Também. O Altino Arantes também não? Não. O Altino Arantes encalhou esse navio lá em São Sebastião. E esse aqui depois, esse aqui é naufrágio. Mas esse é um naufrágio que não precisa mergulhar para encontrar, né? Você vai a pé mesmo, entra no navio. Encontrei um naufrágio. Mas esses naufrágios não ficam intactos que nem está aqui. Isso aqui foi foto tirada na época. Depois ele vai deteriorando, vai se desmanchando. Aí fica só no fundo, não aparece nada em cima. Você passa por cima de lancha ou mergulhando, tudo, e você não acha mais um naufrágio. E o negócio do Príncipe das Astúrias? Esse daqui é um Titanic brasileiro. Vamos mostrar antes e depois a gente... Justamente lá, na ponta de Pirabura. Vai pegar ele lá? Não, vai pegar o local onde ele naufragou. Príncipe de Astúrias. Foi o maior desastre em número de vítimas ocorrido em águas brasileiras. Em março de 1916, o Príncipe de Astúrias saiu de Barcelona com destino a Buenos Aires. Fez várias paradas, mas antes que chegasse a Santos, desviou da rota. O transatlântico, que tinha 154 metros e pesava 16 mil toneladas, se chocou contra as pedras. O impacto abriu uma fenda gigantesca. O contato das caldeiras com a água gelada causou uma explosão. Em 4 minutos, o Príncipe de Astúrias afundou completamente. Relatos extraoficiais contam que pelo menos 1.000 imigrantes que fugiam da Primeira Guerra Mundial viajavam clandestinamente nos porões do navio. Nunca saíram de lá. Essas imagens foram captadas no momento de rara clareza da água. A visibilidade era de apenas 2 metros. Para a região, quase um milagre. Com o apoio da Marinha, esse mergulhador retirou do Príncipe de Astúrias inúmeras peças. Talheres, garrafas, cerâmicas e até uma estátua de bronze, um presente da Espanha para a Argentina, que hoje está no Museu da Marinha, no Rio de Janeiro. O que ainda está trancado nos porões do Príncipe de Astúrias permanece um mistério que desafia curiosos com a morte e espera o momento de ser desvendado oficialmente pela Marinha. Que coisa, quer dizer que tem compartimentos... Tem compartimentos ali que ainda não foram descobertos. Ali, pela reconstituição que fizeram, dá para perceber nitidamente o navio saindo da rota por causa do tal negócio... Do magnetismo. Do magnetismo que... O comandante pensou que ele estava num rumo e estava em outro, acabou batendo na ilha. Eu queria falar com você... Vamos chamar um segundo bloco, porque eu tenho ainda muito assunto aqui. Um deles é sobre o Ilhabela ser um dos paraísos dos piratas e outro é sobre a existência de discos voadores na região. Você viu o disco voador? Bom, só tá bom também. Quer ver o quê? Uma dúzia? Tá bom. E referente ao Altino Arantes, o Altino Arantes era presidente do Estado de São Paulo. Porque antigamente... Estado de São Paulo, porque antigamente
os governadores eram chamados de presidente dos estados. Ele era então, presidente do estado de São Paulo, João Pessoa foi presidente da Paraíba, quer dizer, era governador, mas o nome era presidente. Fiquei aqui remoendo. Que ano, João? 38, 38, né? É, 38. Devia ser, inclusive, interventor, nomeado pelo ele foi Getúlio. o único a visitar a nossa região, o litoral norte, visitou São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela. Você sabe que é o único até hoje. A passar por ali. Passar. Você sabe que tem uma história real e muito engraçada, ocorrida com Venceslau Braz, que viveu quase até 100 anos. Ele foi presidente do Brasil e depois se retirou para o interior de São Paulo, de onde ele era. E um dia ele estava já velhinho, com o motorista dele andando de carro, seu terno branco, muito alinhado e tal, e de repente o motorista dele bateu no carro de umas moças. E o motorista saltou para querer ver quem é a culpa e tal. Ele saltou do carro, veio e disse assim, as senhoritas não precisam se preocupar, a culpa foi do meu chofer, como dizia-se na época, e eu vou lhe dar aqui o meu cartão, as senhoritas podem me procurar para indenização, que não tem problema. Está aqui o meu cartão, Venceslau Braz. Ela fala, muito obrigada. Venceslau Braz, que número? Ele já tinha virado logradouro, já não era mais pessoa física. Vilém, chama a vinhetinha. Tenho aqui ao meu lado Giannis Mikhail Platon. Antes de falar do disco voador, porque aí esse assunto do disco voador é claro, que é o mais palpitante, já que você viu um só, pequenininho, mas conta, mesmo assim conta. Conta. Não, tem a foto dele, inclusive eu trouxe, está no livro. Eu sei. Aliás, deixa eu mostrar o livro aqui que eu não mostrei ainda. O livro. Histórias, lendas, tesouros, naufrágios. Giannis Mikhail Platon, Ilhabela, seus enigmas, pela editora... Eu mesmo. Editora Eu Mesmo, é uma editora muito importante. Giannis Mikhail Platon, editora. Tá certo. É difícil achar alguém para bancar um livro hoje, viu? Sobretudo um livro dessa qualidade, olha só. Olha só, tá vendo? Muito bem. Estou procurando distribuidor agora, no litoral já tenho distribuição. Agora, tá bom, aí já é mais fácil, para achar o distribuidor é mais fácil. E sobretudo pela qualidade do livro, né? O que você acha? Você conhece livro? Não, conheço o livro, mas no meu caso eu conheço, só entrego lá para a editora que publica, quer dizer, sim, toda essa área... A qualidade... Não, a qualidade é excelente, papel couché... Para marinheiro de primeira viagem ainda, né? Nossa, não, de qualquer maneira é ótimo, está bem paginado, tudo. Bom, então vamos falar primeiro como é que é esse paraíso dos piratas. Eu pensei que o paraíso dos piratas era ali naquela região onde tinha Tortuga, não sei o quê, Caraíbas, não? É lá, hein? Paraíso dos piratas nosso aqui no Brasil era Ilhabela. Ilhabela é a região mais antiga descoberta pelos portugueses. Apesar que foi o Américo Vespucci que descobriu a ilha, né? Em 1502, Ilhabela. E aí já, os piratas já... Oba, vamos lá, Depois, a pirataria naquela época e depois, até 1700 ainda, existia muita pirataria. Eu sei, mas por exemplo, há registros em outros livros de que ali era um lugar onde os piratas iam se esconder, descansar? Temos a Baía dos Castelhanos, que é um lugar deserto, atrás da Ilhabela. Porque nós temos o canal, não sei se você conhece o canal de São Sebastião. Não conheço. Não conhece? Não, nunca tive. O nosso Caribe brasileiro está aqui no litoral, a 1h30, 2 horas de viagem, Jô. Certo. Você tem que conhecer, você é meu convidado. Muito obrigado. Você entendeu? Conhecer a nossa região. Ilhabela. O Caribe brasileiro. É o Caribe brasileiro. É engraçado, porque já tem também, né? Deve ser, porque a mesma região tem Triângulo das Bermudas, quer dizer, também por causa de magnetismo. Bom, mas aí... Então, que tipo de pirata... Eram piratas desordeiros, eram piratas oficiais pela coroa britânica, que eram os corsários. E eles tinham carta de corso, autorização corsário quer dizer, vem de carta de corso? O que é carta de corso? Era uma autorização que dava ao rei da Inglaterra, na época, da Espanha, em nome deles atacarem qualquer navio
no oceano a se apoderar da carga e rachar meio a meio. E mesmo naquela assim, época. com bandeira de pirataria. De pirataria. Com a caveira e as tíbias cruzadas. E tem algum pirata desses famosos, Barba Negra e tal, que o Cavendish. O Cavendish era um dos piratas que atormentou muito a nossa região aqui. E ele se escondia justamente lá no Sombrio, no Saco do Sombrio. Oh, meu Deus. Lá... Esse Sombrio devia ter um saco enorme, né? Enorme. Caber o pirata, o navio, tudo. Não, cabia vários. Chegou a época. Mais de 30 galeões escondidos no porto. Todos eles enorme de pirata. O porto lá. É um porto natural, tudo piratas. E eles tinha taverna de piratas, tinha festas, aquelas tudo. Mas eles lá. Saqueavam em alto mar. Em alto mar e vinha se esconder. Os navios que passavam por fora, como o porto é bem fechado, não via por fora quem passava. Só os piratas que conheciam aquele lugar, eles saíam e atacavam os navios que passavam por fora da ilha. Que navio eles atacavam? Navios portugueses ou espanhóis? Não navios ingleses, né? Porque eles eram ingleses. Não. Se era inglês, não atacavam navios ingleses. Se era espanhóis, não atacavam espanhóis. Agora, os espanhóis atacavam os ingleses e vice-versa. Claro. Agora, a maioria eram os navios que vinham do Caribe, os navios que saíam do Brasil, por exemplo, de Paraty, tinha muito ouro que saía naquela época para Portugal. Aí eles atacavam... Entendeu? Do Rio de Janeiro, tinha Búzios, tudo isso era portos Cabo Frio. Então, todos esses ainda navios... tem Cabo Frio, aquela região, não sei exatamente onde, mas parece que ainda existem alguns portos clandestinos na região, né? Não é? E era muitos também onde tinha, era na Ilha Grande. Na Ilha Grande era também um local onde os galeões paravam para abastecer, para quarentena, quando iam para o Rio de Janeiro, antes de entrar no Rio, paravam lá, porque era na época tinha muita doença na viagem, então faziam quarentena. E o lugar mais abrigado era a Ilha Grande.